Executivo do Orlando City recusa a proposta do Santos. O Santos continua procurando um executivo de futebol para substituir Edu Dracena, que deixou o clube na última semana. O principal alvo do clube era Ricardo Moreira, do Orlando City, mas o profissional recusou a proposta. Em busca de alguém com experiência na função, o Santos procurou Ricardo nos últimos dias. O executivo de futebol do Orlando City chegou a se reunir via videoconferência com o comitê de gestão e prometeu pensar na proposta feita pelo clube. Ricardo Moreira, porém, tem mais 2 anos e meio de contrato com o Orlando City, onde é responsável por toda a estrutura de futebol profissional e de base. O executivo se mostrou honrado com o convite do Santos, mas acabou recusando a proposta por estar liderando um novo projeto e no meio da temporada por seu clube. O Peixe, que contava com o sim de Ricardo Moreira, agora busca alternativas para o cargo de executivo de futebol. O perfil do profissional é visto como ideal para a função. Além de formações em Direito e Gestão Esportiva no Brasil, o dirigente do Orlando City tem pós-graduação em Negócios de Mídia, Entretenimento e Esportes em Harvard. Agora, a diretoria do Santos busca profissionais com perfis parecidos com o de Ricardo Moreira para a função de executivo de futebol. Um dos nomes procurados pela diretoria santista é o de Paulo Brax, atualmente sem clube. Advogado, o profissional trabalha com futebol desde 2008. Destacou-se nas categorias de base e no futebol profissional do América Mineiro, até ser convidado para ser executivo do Internacional, clube no qual trabalhou até março de 2022. O Santos, apesar da pressa para fechar com o novo executivo, tenta evitar novos erros e não tem contratado muitos nomes para o cargo. A ideia é dar um tiro certo. A primeira tentativa, porém, não teve um final feliz. São Paulo nega a proposta do Santos por Jonas Toró. Fora dos planos do clube para o restante da temporada, o São Paulo recusou a primeira proposta do Santos para contar com o atacante Jonas Toró. Com o contrato até o final do ano, a ideia do Peixe era conseguir uma liberação antecipada do atleta com a compensação financeira em uma futura venda. O time do Morumbi, porém, recusou liberar o atleta para um rival, ainda mais de graça. Com isso, a diretoria do São Paulo deixa claro que não pretende reforçar um rival sem nenhuma compensação financeira. Com 23 anos, Jonas Toró já pode assinar um pré-contrato com outro clube, e o clube alvinegro vai avaliar os próximos passos da negociação. Aumentar a porcentagem em uma futura venda não está descartado. O atacante já começou a temporada fora dos planos do São Paulo, treinando separado do elenco profissional. Toró foi emprestado no ano passado. Primeiro ao Sport, onde não rendeu, depois terminou a temporada no Atlético Goianiense. Sem outros interessados, voltou ao São Paulo em janeiro. Toró estreou com a camisa tricolor em 2019, após se destacar nas categorias de base do Primavera. Ele chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, no Sul-Americano da categoria, disputada em 2019. Foram 49 jogos com o time de Morumbi e 5 gols marcados. Alguns clubes da Europa chegaram a sondar a situação do atleta, mas nenhuma proposta foi concretizada. Ludogorets, da Bulgária, foi o maior interessado. Fora dos planos da comissão técnica, o São Paulo não deve renovar com o jogador. Ainda sem perfil traçado, Santos mapeia mercado por novo técnico. Um dia depois de ficar sem técnico, executivo e gerente de futebol, o Santos mapeou o mercado em busca de soluções para seus problemas a curto prazo. O Peixe, porém, evita acelerar a busca por novos profissionais para o departamento de futebol. Isso não é visto internamente como tranquilidade, mas como uma tentativa de evitar novas mudanças no setor no futuro próximo. O Santos passou a quinta-feira, o dia seguinte à eliminação para o Deportivo Táchira nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, procurando opções no mercado para preencher, primeiro, o cargo de executivo de futebol. Edu Dracena pediu demissão no início da madrugada desta quinta-feira, mas independentemente de sua vontade, já seria demitido pelo Santos. O clube entende que é preciso, antes de avançar na busca por um técnico, decidir quem será o dono do departamento de futebol. A ideia é reformular o setor por cima, não pelo treinador. O primeiro passo do Santos em busca de uma nova estrutura para o futebol, portanto, é decidir quem será o substituto de Edu Dracena. O comitê de gestão passou a quinta-feira debatendo caminhos a serem seguidos e bolas de segurança. O clube quer evitar a todo custo novas mudanças até o fim da gestão, em dezembro de 2023. O mesmo será feito com o técnico. O Santos ainda não mergulhou na busca por um substituto para Fabian Bustos. O tema só foi debatido informalmente em conversas sobre possibilidades, potenciais alvos e perfis. Assim como no caso do executivo, o Peixe entende que já passou do limite das trocas na gestão Andrés Rueda. Desde 2021, passaram pelo clube Ariel Holan, 12 jogos, Fernando Diniz, 31 jogos,
Fábio Carelli, 27 jogos, e Fabian Bustos, 30 jogos. Presidente se reúne com o elenco e comissão técnica do Santos. Em meio a um clima de tensão, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta sexta-feira. O foco do grupo é no duelo contra o Atlético Goianiense pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcado para as 18 horas, no domingo, da Vila Belmiro. Será o primeiro jogo após a demissão de Fabian Bustos. O comandante não resistiu à má sequência de resultados. O clube tem apenas uma vitória nos últimos 13 jogos. Além do argentino, o executivo de futebol Edu Dracena também deixou o cargo. Dessa forma, Marcelo Fernandes é quem comandará o Peixe diante do Dragão, auxiliado por Giovani. Devido ao momento conturbado, o presidente Adrezueda se reuniu com o elenco e com membros da comissão técnica antes da atividade. Para tentar conquistar um bom resultado e tentar abafar a crise, o alvinegro praiano terá alguns reforços. Madison está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda e deve voltar a ser relacionado. O lateral treinou normalmente com o grupo nesta manhã. Quem também trabalhou com o elenco foram os laterais Auro e Felipe Jonathan. A dupla passou por 2 exames no CT e testaram negativo para a Covid-19. Seguindo o protocolo da CBF, os dois deverão fazer novo teste no domingo para serem liberados para a partida contra o Atlético Goianiense. Desfalque na última rodada contra o Flamengo, Rodrigo Fernandes volta a ficar à disposição, assim como Léo Batistão, que cumpriu suspensão na Sul-Americana. Já Maicon deve voltar a ser titular ao lado de Eduardo Bauerman. O zagueiro voltou a ser relacionado na quarta-feira, mas não saiu do banco devido ao pouco tempo de treino. Em contrapartida, o Santos terá alguns desfalques. Sandri teve constatado uma lesão muscular moderada na posterior da coxa esquerda. O meia já iniciou tratamento no departamento médico. Quem também está de fora é Ângelo. O atacante recebeu o 3º cartão amarelo na derrota para o Flamengo na última rodada e terá que cumprir suspensão. O treino desta manhã também contou com outras novidades. Os atletas Ed Carlos, Wesley Patati, Thailson e Alanzinho foram reintegrados ao elenco profissional e treinaram no gramado do CT Rei Pelé. Os 2 primeiros vêm se destacando o time sub-20 do Peixe, que vive boa temporada. Já Thailson e Alanzinho não vinham recebendo chances com Bustos e estavam treinando separadamente. Santos acerta empréstimo do meia Lucas Lourenço ao CSA, na Série B. O Santos acertou o empréstimo de Lucas Lourenço ao CSA. O meia revelado nas categorias de base do Peixe atuará na Série B do Campeonato Brasileiro até novembro. Grande destaque na base do Santos, Lucas Lourenço foi promovido ao elenco profissional em 2020 e ainda não vingou. Ele atuou emprestado no Londrina em 2021 e no Santo André neste ano. O Santos acredita que Lucas Lourenço é um caso de maturação tardia. O clube crê que, com uma sequência de jogos, ele pode retomar a confiança e ser útil ao retornar na próxima temporada. Aos 21 anos, Lucas tem contrato com o Peixe até 31 de dezembro de 2024. O CSA, o 17º, está na zona de abaixamento da Série B com 16 pontos. Santos acerta o empréstimo de Jobson ao Náutico até o final da temporada. O Santos concluiu o empréstimo do volante Jobson ao Náutico até o final da temporada para a disputa da Série B. O Peixe vai arcar com parte dos salários do jogador. Após a primeira proposta do time pernambucano ser recusada, o alvinegro aceitou nos últimos dias a divisão do salário entre as equipes. O comitê de gestão do clube já aprovou a negociação e o jogador é aguardado no Recife para exames médicos e assinatura. O CSA, que também disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, procurou o staff do atleta para entender sua situação contratual, mas não chegou a formalizar uma proposta. O clube ouviu que o Peixe aceita emprestar o volante, mas que o Náutico estava com a situação encaminhada. Para o jogador, a mudança é bem-vinda. Em 2017, Jobson foi emprestado pelo Palmeiras ao clube pernambucano e viveu um momento especial na temporada seguinte. Ele balançou as redes na grande final do Campeonato Estadual 2018 contra o Central, na Arena do Pernambuco, e levantou a taça de campeão. Jobson vem trabalhando diariamente com jogadores que não serão aproveitados. Entre eles estão Alanzinho, Thailson e Lucas Lourenço. Além disso, o atleta contratou um personal particular para aprimorar a parte física pós-treinos no CT Rei Pelé. Aos 26 anos, viveu seu melhor momento no Peixe 2020, sob o comando do técnico Cuca, quando somou 26 jogos com 15 vitórias, aproveitamento de 64%. Já no total, foram 44 partidas disputadas com a camisa alvinegra, anotando 3 gols, um deles na vitória contra o São Paulo por 2-1 em 2021. Na última partida, o jogador com a camisa do time da Vila aconteceu no Campeonato Paulista, no dia 16 de março, no empate em 3-3 com a Ferroviária.
Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no nosso canal, peço que se inscrevam e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso Peixão. E muitíssimo obrigado e até mais.